Glória a Deus, galera. Quantos aqui estão felizes com o Senhor? Eu estou muito feliz. E essa palavra não é só para as crianças não, amém? Nessa noite. Essa palavra é para todo mundo que está aqui, para os adultos inclusive. E antes de começar, eu queria falar que eu estou muito feliz. Sabe, esses dias Deus tem me lembrado muita coisa. E quando eu subi aqui, quando o pastor Johnny começou a orar por mim, sabe, parece que em 10 segundos passou um filme na cabeça. De tanta coisa, de tantos momentos que a gente viveu no ministério infantil. E é maravilhoso estar aqui com vocês, as crianças que a gente já tem algum contato aqui, né? Para alguns pais que talvez seja a primeira vez que estão me ouvindo. É muito bom estar com vocês aqui. E eu queria perguntar algo para vocês. Eu gosto de começar com algumas perguntas. Agora, galera, todo mundo em silêncio. Vamos ouvir o que Deus vai falar para nós essa noite. Quem é que gosta de heróis? Quem é que gosta de herói? Eu sempre gostei, desde bem pequenininho, eu gostava de super-heróis. Eu gostava de histórias de heróis, eu gostava de filmes de herói, eu gostava de desenho de herói. Mas como é que é um herói? Como é que vocês acham que é um super-herói? É alguém forte, né? Ou uma super-heroína? É alguém forte? É alguém que não tem medo? Como é que é mais um herói? Como é que é a característica de um herói? Ele salva as pessoas, ele tem poderes, ele luta contra o mal, não é verdade? Então, um super-herói é isso, né? Ele é alguém forte, corajoso, justiceiro. E o que um herói faz? Ele salva as pessoas, né? Ele protege o dia, ele luta contra o mal e ele luta a favor do bem. É isso que um herói faz. Sabe, mas às vezes a gente acha que herói é só aquele que está lá longe, né? Herói é o Superman, herói é a Mulher Maravilha, herói é o Homem-Aranha, é o Aquaman. Eu gosto de herói. Você sabe aqui, pelo que eu estou vestido, que o meu herói preferido é quem? É o Batman, né? Sempre foi o Batman. Eu sempre gostei do Batman. Mas sabe, a gente acha às vezes, galera, e aqui me ouçam, ó, que ser herói é somente para alguém que tem um superpoder que todo mundo vê, né? Todo herói que a gente admira, ele tem um poder, não é verdade? O Superman, ele é forte, ele voa. O Homem-Aranha, ele tem muita força, ele sobe, ele solta teia. O Capitão América, ele tem super força, ele tem um escudo. O Homem de Ferro, ele tem uma armadura que solta raios e lasers. Isso é bom. Mas você sabia, para todos vocês que estão aqui hoje, que você também pode ser um herói? Que você também pode viver algo extraordinário que você nunca imaginou? Isso a gente consegue viver em Deus. Sabe, a gente está falando desde ontem que nós podemos e que nós precisamos, não é verdade, criança? Silêncio, galera, silêncio. Que a gente pode obedecer e viver Jesus todos os dias. Quantos aqui acreditam nisso? Eu acredito que Jesus, ele tem um chamado. Eu queria contar uma história para vocês. Uma história de um homem. Talvez de todos os discípulos de Jesus, o mais famoso, o mais conhecido, a gente sempre lembra dele. A galera que está aí na mídia, eu queria que projetasse para mim, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E se você está com sua Bíblia, é rapidinho, a gente vai ler bem pouco. Lucas 5, 8. Lucas 5, 8 até o 11. A palavra do Senhor escreve assim, Lucas 5, 8. Fala assim, olha, quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Continua. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Próximo. Como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Quantos aqui já ouviram a história do apóstolo Pedro? O que Pedro fazia antes de ter um encontro com Jesus? Ele pescava. Quem aqui já viu um pescador alguma vez? O pescador, como o nome já diz, ele pesca, né?
Qual é a rotina de um pescador? Ele acorda cedo, ele vai lá para o mar ou para o rio, e ele prepara o seu material, prepara a sua rede, prepara a sua isca, e ele vai pescar. Essa é a vida de um pescador. E Pedro, galera, olha para cá, Pedro, ele era um homem comum. Pedro era um homem normal, como às vezes a gente acha que é comum. Sabe, mas um dia, algo que mudou a vida de Pedro aconteceu. Como é que um herói se torna herói? Vamos lembrar aqui. Como é que o Homem-Aranha se tornou um herói? Foi picado por uma aranha, não é verdade? Como é que o Capitão América se tornou um herói? Ele recebeu uma injeção, um soro, ele virou um super soldado. Como é que o Homem de Ferro virou um herói? Ele inventou uma armadura muito poderosa, muito cheia de tecnologia, e que permitiu que ele virasse algo que está acima dos homens normais. Mas galera, Pedro também foi um herói. O que aconteceu com Pedro um dia? Um dia, ele viu Jesus. Um dia, imagina, agora vamos botar a nossa cabeça aqui para funcionar. Bem legal. Comece a imaginar aí, Pedro no mar, todo dia pescando. Qual era a vida dele? O que ele fazia hoje? Pescava. Amanhã, o outro dia, pescava. Ele era um homem comum. A Bíblia diz que Pedro não era um homem muito pacífico, muito manso, muito controlado. Ele era um homem normal, que não tinha assim muito estudo, que não tinha assim muito conhecimento. Mas sabe, um dia, Jesus apareceu na vida dele. Um dia, Jesus olhou para Pedro. Sabe, Pedro estava lá, de boa, trabalhando. É verdade? Olha para mim aqui, galera, olha para mim. Pedro estava lá, pescando. Mais um dia normal, que Pedro achava assim, hoje é um dia normal, eu pesquei hoje, como eu pesquei ontem, eu pesquei anteontem, e essa é a minha vida. Mas sabe, na vida de Pedro, algo extraordinário aconteceu. Pedro viu Jesus. Talvez a gente não ache que seja muita coisa. Naquela hora, Pedro, ele não recebeu uma injeção. Ele não foi picado por uma aranha poderosa. Ele não recebeu um relógio que deu poder para ele. Ele não, ele não tinha dinheiro para ele inventar alguma coisa. Pedro, ele olhou para Jesus. E ali a vida dele mudou. Por que vocês acham que a vida de Pedro mudou? Porque Jesus é poderoso de verdade. Quando Pedro olha para Jesus, eu não sei o que aconteceu dentro de Pedro, galera. Mas Pedro mudou. A vida de Pedro foi transformada. Quando Pedro olha para Jesus, eu não sei, mas você sabia de uma coisa? Isso para todos nós que estamos aqui. Jesus, ele olha sempre além. Jesus, ele não olha para aquilo que está aqui fora. Ele olha para onde? Para o coração. Jesus, ele olhou e ele não viu um homem normal, com 2 braços e com 2 pernas, um pescador pobre e que provavelmente não tinha um cheiro muito legal, porque peixe fede, né, um pouco. Não. Jesus olhou para Pedro e ele não viu um homem normal, ele viu um herói. Ele viu o que Pedro carregava dentro dele. Ele viu um poder que nem Pedro imaginava que tinha. E sabe, aquele pescador normal, pobre, simples, que muitas vezes era um homem difícil, cheio de impulsos, forte, violento, aquele homem teve a vida transformada. Olha a frase, galera, olha a frase que Jesus falou para Pedro. Pedro, ei, a partir de hoje, mudou a tua vida. Agora você não vai pescar peixe, você vai ser um pescador de gente, de homens. Você vai estar no meu exército. Quem aqui já viu a história dos Vingadores? Eu já ouvi, né? Ali um homem chamado Nick Fury, ele convoca o exército dos maiores heróis da Terra para
proteger o planeta, não é verdade? É isso que ele faz. Só que Jesus, tudo isso que a gente está falando, esses heróis, eles não existem, galera. O herói de verdade é Jesus. Ele é o grande herói, porque ele fez o que por nós? O que Jesus fez? Ele nos salvou, ele é o Filho de Deus que tem poder. Então, por que Jesus fez por mim? Quando Jesus olha para mim e diz: ei, você vai ser diferente, a sua vida vai ser mudada, algo em mim muda. Quantos aqui já tiveram um encontro com Jesus? Quantos aqui já tiveram de verdade um encontro com Jesus, assim, que você sentiu Ele entrando no seu coração, Ele mudando a sua vida, e você falou: Jesus, eu quero obedecer, você mora no meu coração. Vocês já fizeram isso, a maioria, não é verdade? Eu já fiz isso. E sabe, naquele dia, Pedro nunca tinha visto Jesus. Pedro nunca tinha olhado para Jesus. Pedro nem sabia quem Jesus era. Mas sabe, naquele olhar de Jesus, havia poder. Poder para transformar a nossa vida. E foi isso que Jesus fez com ele. E é por isso, galera, que eu preciso acreditar. Quantos aqui acreditam que Jesus está nesse lugar? Opa, então a gente tem um negócio aí. Se você acredita que Jesus está nesse lugar, como eu também acredito, então, o mesmo Jesus que teve um encontro com Pedro, Ele pode ter um encontro comigo nessa noite. Isso é maravilhoso. Olha, Pedro teve uma vida mudada. Ele passou de um homem simples, um pescador que não sabia de muita coisa, e ele se tornou, nas mãos de Jesus, um herói. Porque é isso que Jesus faz. Todos esses heróis que a gente gosta de lembrar a história, eles não são de verdade. Eles não morreram por nós. Mas Jesus, Ele é o herói dos heróis, porque Ele deu a vida por mim. Sabe, e quando eu confio nesse Jesus, quando eu olho para Jesus, há poder que vem dEle. Sabe, e talvez eu estou falando para crianças, ou para adultos, ou aqueles que não são criança na idade, mas são criança no coração, porque é para nós que temos um coração de criança, que é o reino de Deus, que talvez olham muito para as limitações. Quem aqui muitas vezes se acha incapaz de algumas coisas? Eu levanto minha mão porque eu me sinto às vezes também. Quantos aqui tem medo de vez em quando? Das lutas, dos problemas. Você se acha incapaz, medroso, preguiçoso. Ou que você queria ser mais inteligente, mais esperto. Ou você queria ser um filho melhor para sua mãe, para o seu pai. Galera, são pessoas como nós, que Jesus chama para fazer parte do exército de heróis que Ele tem. Sabe por que esse Pedro? Quantos aqui conhecem a história de Pedro mesmo? O que Pedro fez quando Jesus foi preso? Ele fez o quê? Ele negou. Esse Pedro, que um dia Jesus falou: olha Pedro, eu estou te chamando e você vai ser o cara, porque você está no meu time agora. E Pedro foi, galera, Pedro foi. Mas sabe, um dia, Pedro pecou. Um dia Pedro, ele negou Jesus. E eu não quero, você não precisa levantar a sua mão, só pense. Quantas vezes, crianças, a gente também tem negado Jesus na nossa vida? Sabe, quando você mente, quando você faz aquilo que não agrada a Deus, quando você pega algo que não é seu escondido, quando você tem preguiça, tudo isso você está negando Jesus também. Mas sabe de uma coisa? Pedro pecou, mas Pedro olhou para Jesus e Pedro foi perdoado. Eu quero que você acredite, criança, que independente da sua idade, pode ser uma criança de 6 anos, pode ser uma criança de 60 anos nesse lugar. Você sabia que tem criança também que já é velho? Porque eu tenho um coração de criança também. Deus, Ele tem um plano para a nossa vida. E eu vou conseguir obedecer e viver Jesus 365 dias quando eu acredito. Quando eu acredito naquilo que eu carrego. Sabe, quando eu não olho para as minhas limitações,
Às vezes é difícil caminhar com Deus, sim ou não, galera? Tem dia que é difícil. Tem dia que a gente está cansado. Tem dia que a gente chora. Tem dia que a gente está meio preguiçoso. E não é só para as crianças não, nós adultos também. Mas sabe, um dia, aquele olhar de Jesus sobre a vida de Pedro transformou tudo. Eu quero que vocês tentem imaginar. Quantos aqui querem imaginar junto comigo aqui? Vamos fazer um exercício agora. Tenta imaginar como é que você acha que são os olhos de Jesus. Como é que você acha que é o olhar de Jesus? Presta atenção em mim, galera. Como é que você acha que é o olhar de Jesus na vida de alguém que crê? Eu não sei como é que Jesus era na aparência dele. Mas sabe, Jesus, Ele tem um olhar que me enche de coragem. Jesus, Ele tem um olhar que me enche de esperança. Jesus, Ele tem um olhar que me enche de poder. E esse olhar, Ele está disponível para você hoje. Porque só vive Jesus todos os dias, como Esaú falou aqui em cima. Quem tem um encontro com Jesus todo dia. Só consegue viver Jesus, galera, quem tem um encontro. Sabe, o exemplo de Pedro me fala de um homem que ele recebeu uma missão de Jesus. Ele recebeu uma palavra de Jesus. E mesmo quando esse homem pecou, ele se levantou. Ele fez algo novo. Ele se levantou e decidiu: eu não largo Jesus. Eu decido Jesus todos os dias. Por isso, deixa eu te falar algo. Você também pode ser um herói. Você também pode ser uma heroína. Porque você tem Jesus ao seu lado. Para os adultos que estão aqui, não deixe de crer. Não deixe de crer. Não deixe de sonhar como uma criança. Não perca essa sua fé simples, que não há problema que Jesus não mude, que não há coração que não seja transformado. Não deixe de orar por aqueles que contam com você. Não deixe de acreditar que Deus te chamou para algo muito maior do que você vive hoje. E você, criança, acredita que você tem sua vida toda pela frente. Quantos aqui tem menos de 12 anos de idade? Uau! Você tem toda a sua vida para entregar para o Senhor. Sabe, eu vejo aqui o pastor Alisson, o Esaú contando essas histórias de que eles viveram, o Ivan, que eles viveram coisas como criança. Eu falo: uau, oh Deus, eu queria ter vivido isso. Por que eu não vivi? Sabe, crianças, eu não encontrei Jesus quando eu era criança. Eu não tive a oportunidade de aceitar Jesus quando eu era criança, quando eu tinha a idade de vocês. E sabe, vocês têm um grande privilégio. Vocês estão muito mais na frente do que eu. Vocês podem viver coisas muito maiores do que eu. Sabe por quê? Porque um dia eu também, assim como Pedro, tive um encontro com Jesus. Eu não sei como foi muito bem, mas eu sei que um dia o olhar de Jesus encontrou os meus olhos. Isso mudou tudo. Mudou tudo. Por isso, para todos que estão nesse lugar nessa noite, vale a pena ser um herói com Jesus. Porque qual era o sonho de Pedro antes de encontrar Jesus? Eu acredito que ele tinha alguns sonhos. Quem aqui acha qual era o sonho de Pedro antes de encontrar Jesus? Eu acho que ele tinha um sonho de pescar o maior peixe do mundo, talvez. Ele tinha um sonho de ter uma empresa de pescaria, eu não sei. Ele tinha um sonho de vender muito peixe. Mas o que acontece, crianças, com os nossos sonhos quando Jesus entra na nossa vida? Ele muda, não é verdade? Quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda uma coisa ou muda tudo? Ele muda tudo. Quando Jesus ele entra no nosso coração, Ele muda, porque Ele mudou os meus sonhos e os sonhos de vocês também. Você sabia, galera? Todas as crianças, olhem para mim agora. Acreditem nisso que eu vou falar para vocês. Jesus tem sonhos para a sua vida. Antes de você nascer, uau, Jesus já tinha sonhos para a sua vida. Antes de você sequer estar lá na barriga da sua mamãe, Jesus ele tinha
planos para a sua vida, Ele ainda tem. E os planos dele são bons ou são ruins, galera? São bons, são planos de vida, são planos de vitória, são planos de você ser alguém grande e forte, como um herói é. Esse é o exemplo de Jesus. E Jesus, Ele foi o herói de verdade. Como é que eu faço para ser um herói? Eu olho para o herói de verdade. E esse herói é Jesus. Porque qual foi o ato de heroísmo de Jesus? Ele morreu na cruz por mim e por você. É isso que Jesus faz. Jesus, Ele não simplesmente salvou o mundo brigando, ou batendo, ou jogando raio laser dos olhos, ou míssil. Jesus, Ele deu a vida por mim e por você. Porque eu vou viver Jesus 365 dias. Não é 364 não, viu galera? Não é 363 não. É todos os dias caminhando os passos de Jesus. Ouvindo Jesus. Caminhando com Jesus. Sabe, nós cantamos aqui coisas muito lindas para o Senhor. E aqui eu já começo a terminar, viu? Eu não vou demorar não. Nós cantamos coisas lindas para o Senhor. Jesus, nós entregamos. Jesus, essa casa é tua. Porque galera, Ele é digno. Ele é digno. Para todos os líderes que estão nesse lugar, todos os líderes do ministério infantil, acreditem naquilo que Deus tem para a vida de vocês. Jesus tem coisas preciosas e poderosas. E nós vamos continuar crendo naquilo que Ele tem para nós, é verdade? E eu queria perguntar algo para vocês, crianças, de coração nessa noite. Quantos aqui querem ser heróis também? Jesus, Ele é o herói dos heróis, não é verdade? Mas Jesus, Ele é tão bom, tão bom. Eu não vi os adultos levantando a mão. Eu acredito que essa geração, ela vai estar muito à frente da nossa. Jesus, Ele é tão bom, porque Ele tem todo o poder, e Ele dá um pouquinho do poder dEle para nós também. Jesus, Ele é o grande herói, mas Ele nos chama para sermos heróis nessa geração também. Por isso eu queria saber quem quer ser herói de verdade aqui. Não aqueles que batem e brigam, mas aqueles que vivem como Jesus viveu. O que Jesus foi quando Ele estava aqui, galera? Ele foi obediente. Sim, Ele foi amoroso. Ele perdoou. Ele amou. Ele curou. Ele abençoou. Ele bateu em alguém. Ele xingou alguém. Ele desrespeitou o pai e mãe. Ele era um aluno ruim na escola? Eu tenho certeza que não. Então, galera, quando Jesus, Ele foi, Ele deixou a gente sozinho nessa terra? Não. Ele deixou o segredo de ser um super-herói. Quem aqui quer saber qual é o segredo de ser um herói? Jesus deixou. Não é uma fórmula mágica. Não foi uma vacina do super soldado. Não foi o segredo para construir a armadura. Ele deixou. São duas coisas que são uma só. Ele deixou um poder e deixou uma pessoa. E sabe qual é o nome do segredo? São duas palavras: Espírito Santo. Esse é o segredo para nós sermos heróis na presença dEle. Sou herói de verdade, galera, quem é cheio do Espírito Santo. Quem aqui sabe o que é o Espírito Santo? É uma coisa? É um arrepio? O Espírito Santo é Deus morando agora em você. É Jesus, o coração de Jesus. O interior de Jesus agora pode morar em você. E para eu ser um herói, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Quantos dias por ano, galera? 360? 361? 364? 360 aí? Todos os dias eu preciso buscar. E o Esaú ensinou para vocês como é que busca o Espírito Santo. Na casa de vocês, aonde você estiver. E você vai orar comigo nessa noite. Quem aqui quer ser um herói de verdade? E eu quero convidar só aqueles que querem a ficar de pé no seu lugar. Mas se você quer de verdade, eu quero lhe fazer um desafio nessa noite. Você vir aqui para frente. E eu queria chamar aqui
os líderes e os pastores desse lugar. Quem é líder de célula, quem é pastor nesse lugar? Eu queria chamar o Ministério de Louvor para subir aqui. E agora, criança, você vai orar. Nós vamos orar.